Convosco. Amém? Amém? Vamos então dar início nessa noite à nossa palavra, à nossa mensagem aqui. Tome teu caderno, tome tua Bíblia. Nós estamos nesse mês de junho estudando acerca do Sermão do Monte. Então, abra sua Bíblia aí, livro de Mateus, capítulo de número 5, no verso de número 17. Foi aonde a gente parou semana passada. E eu vou dar uma breve introdução para os que não puderam vir semana passada, você que também está online, nos conectando a partir de hoje, só para vocês entenderem o contexto. Estamos estudando aqui esse mês o chaves do Sermão do Monte. E é interessante notar que o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. Em vários momentos é possível perceber que Jesus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, definindo as bases referente a justamente o reino de Deus. Hoje a gente vai dar continuidade a isso. Eu não quero me delongar tanto como semana passada. Semana passada foram muitos detalhes, entender toda a sequência das bem-aventuranças, os porquês, os motivos, as palavras, os significados. Nessa semana eu quero ser um pouco mais breve, um pouco mais objetivo. Porque as bem-aventuranças são a base da ética do reino. A base da constituição chamada Reino de Deus, nós encontramos esses 3 capítulos de Mateus. Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Que é o discurso como um todo. E ele começa esse texto de Mateus 5, como a gente viu semana passada nas bem-aventuranças. E as bem-aventuranças definem uma base do que é o caráter cristão. E é em cima dessa base do caráter cristão que, em sequência, Jesus faz todos os outros ensinamentos nos outros 2 capítulos. Por isso que é importante começar com esse ponto, e eu não quero fazer uma introdução muito longa sobre cada um dos pontos, porque senão você não tem por que ver a live de semana passada. Então, veja a live, procura aqui na nossa página do Facebook, depois em casa, para você entender ponto a ponto o que nós falamos semana passada. A partir de hoje, nós vamos entrar no segundo tópico, que está aqui no 17, que é a continuidade do Sermão do Monte. Depois que Jesus fala todas as bem-aventuranças, define as bases dizendo que nós, cristãos, nós, seus discípulos, que decidimos cruzar a linha de crente a discípulo, somos já então, naturalmente, sal da terra, luz do mundo. Ele começa a ensinar agora acerca da lei. Porque é muito fácil dizer que Jesus, ele veio para abolir a lei. Porque ele tinha ensinamentos diferentes da lei de Moisés. É muito fácil olhar todos os preceitos que Jesus ensinava e dizer, ele está muito na contramão dos fariseus, ele veio abolir a lei. A gente vai entender hoje, nessa introdução, nesse breve começo aqui, que na verdade Jesus era mais radical do que os próprios fariseus. Parece brincadeira, mas é verdade. No discurso de Mateus 5, a partir desse ponto, Jesus começa a explicar que existem certos pontos do farisaísmo judaico da época em que ele estava combatendo, em que eles eram extremamente rigorosos e controladores. E Deus, Jesus, não queria controlar as pessoas, queria libertá-las. Eu não ouvi um amém, mas é verdade. Vou repetir essa frase de novo. Apesar de que a gente começa a observar o farisaísmo da época de Jesus, que ele foi combatendo tão forte, era uma questão de que o fariseu da época, ele tinha certas regras que eles queriam pôr controle sobre as pessoas. Mas Jesus não queria controlá-las, Jesus queria libertá-las. Entendam que aí agora, e a gente entra no tópico da mensagem, no tema do dia de hoje, que é, vocês ouviram o que foi dito. Um ponto em comum nesses versículos aqui em diante, até o final do capítulo, é que Jesus começa cada tópico com essa frase. Vocês ouviram o que foi dito. Vocês ouviram o que foi dito. E essa introdução é justamente para deixar essa base. Mas antes de entrar nisso, já dei o tópico, deixa eu orar por vocês, deixa eu orar pela revelação da palavra sobre nós. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, tudo que nos interessa é uma atenção 100% dedicada à Tua palavra. Tudo o que nós queremos neste exato momento é que a nossa atenção não seja dividida com nada além da Tua palavra. Nem com o som, nem com a transmissão, nem com o pastor que está pregando, nem nada. Nós só queremos, Senhor, a revelação do Teu Espírito sobre esta palavra que vamos estudar hoje.
E que esta palavra e esta revelação venha trazer mudança de atitude em nossas vidas e em nossos corações. Em nome de Jesus, profetizamos isso e já agradecemos por vermos, Senhor, resultados disso. Amém? Amém? Bom, então vamos entrar direto ao tópico. Antes disso, preciso dar vamos lendo. E daí na leitura eu vou explicando alguns pontos, tá? Então o verso 17 começa assim: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Primeira coisa que precisamos entender aqui é que havia a lei de Deus dada a Moisés, que foi complementada pelos profetas. E quando Jesus disse, vim cumprir a lei, ele está dizendo, eu vim obedecer a lei, como o legítimo homem justo. Ele veio mostrar que é possível viver os preceitos dessa lei de Moisés como um homem justo, só que ele fez ainda mais excelente do que isso. Ele nos mostrou que é possível viver assim, e também é possível ter a graça. Ele veio cumprir os reclamos da lei. Qual que é o reclamo da lei? Era que tudo que precisava ser feito a partir de um sacrifício para a remissão dos pecados. E isso foi o que Jesus fez. Ele veio e se sacrificou para a remissão dos nossos pecados. Aí no verso 18 continua assim: eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Verso 19: portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. E quando Jesus está falando sobre lei, ele está simplesmente citando o Antigo Testamento. Porque para a época de Jesus, nós não tínhamos livro de Paulo, nós não tínhamos as cartas de Paulo para Timóteo, as cartas para Tito, as cartas das igrejas, não tínhamos os evangelhos, eles estavam indo ou sendo escritos, ou eles ainda iriam ser escritos. Então quando Jesus começa a falar dessa questão da lei, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Mas aí você pode parar e pensar assim, puxa vida, Jesus estava se referindo à lei, aos profetas do Antigo Testamento. E os fariseus também. O que diferenciava o ensino de Jesus com o ensino dos fariseus? Se os dois falavam da lei de Moisés. Essa lei de Moisés pode ser considerada, depende do uso judaico, ela pode ser o Pentateuco, ela pode ser do primeiro livro de Gênesis, né, do Pentateuco, Gênesis, até o segundo Crônicas. São duas interpretações diferentes, aí depende da escola teológica, isso não importa no momento, mas só para informação. Acontece que é o seguinte, já ouviram falar na expressão baixa doutrina e alta doutrina? Ou doutrina inferior e doutrina superior? Vou explicar. Vou dar um exemplo de baixa doutrina, vocês já vão entender o que estou falando. Baixa doutrina é aquele negócio assim, ó. Chega um irmão aí do teu lado e fala assim, olha, você que usa barba, você não pode usar barba. Me mostra onde é que está isso. Baixa doutrina é esse negócio de, você não pode fazer isso. Por quê? Porque é errado. Por quê? Por quê? Por quê? E é uma coisa que partiu do seu irmão. Aqui, banco a banco. A superior, ou a doutrina alta, é a que vem do púlpito. Essa aqui é sempre a única verdadeira. E se a baixa doutrina contradiz a do púlpito, essa doutrina é falsa. Porque tudo surge desse púlpito. Aqui está o governo. Aqui está a verdadeira doutrina. E uma coisa que essa doutrina é anulada se ela está contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana. A doutrina do púlpito é a doutrina da casa. A baixa doutrina, que é feita assim no boca a boca, se ela está contra o púlpito e contra a palavra de Deus, ela é uma heresia. E aí, por que eu falei justamente disso? Por que eu expliquei esse ponto? Acontece que os fariseus, eles tinham suas baixas doutrinas. E não eram poucas, não. Eram 613. Quer ver um exemplo? Eles diziam que você só podia andar 21 passos.
Se você desse 22 passos, você estava em pecado. Socorro! Eu aqui em cima pregando, devo dar uns 60 passos. Estou dando um exemplo. E eles levavam essas 603 doutrinas mais a sério do que os escritos de Moisés. E para piorar ainda, aí que entra a ênfase que eu dei, que é o título da mensagem, vocês ouviram o que foi dito. Existiam várias linhas rabínicas, várias linhas teológicas que se divergiam entre si, entre os 613 pontos. Imagine a loucura que era sobre o povo tentar cumprir os 613 pontos verbalizados pelos fariseus e a lei escrita. Na verdade, os pontos que eram ditos pelos fariseus, como eu falei no começo, tinham o objetivo de pôr controle nas pessoas. Eles queriam controlar o que você fazia. Por quê? Porque eles não queriam que você fosse um que fez como Jesus, que se levantasse contra eles. E aqui começamos a entender que Jesus queria libertá-las. Essas leis dos fariseus foram literalmente acrescentadas. Algumas delas são exageradas, como eu dei o exemplo dos passos. Exageradas. E aí é nesse ponto que Jesus chega e fala assim, nenhuma vírgula, tem uma tradução que fala nenhum J, será adicionado ou tirado, nenhum traço, nenhum hífen, nada. Porque essas adições que os fariseus estavam fazendo era para impor controle. Para dizer, você não pode ir até aquela cidade, porque aquela cidade passa de 21 passos. Você não pode ir até tal lugar, você não pode visitar tal espaço, você não pode ir até tal lugar. E Jesus não queria controlá-los. Jesus começa dizendo nesse ponto, dizendo, eu não quero controle, eu quero liberdade. Lucas 4:19, que é um texto que Jesus exemplificou, como personificou, que é de Isaías 65. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para libertar os cativos. E quando a gente pensa nesse versículo, Jesus fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para libertar os cativos. A primeira coisa que nós pensamos é libertação de demônios. Não. Também envolve essa libertação de mentes cativas no engano, no controle farisaico. E aí, continuando. Verso 20. Verso 20. Eu vos advirto, a menos... Esse versículo é muito importante. A menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Cabe entender que nesse verso Jesus estava deixando bem claro. É cumprir a lei e não os acréscimos. É cumprir a lei, o papel, a pedra. Porque aquela lei de Moisés foi escrita na pedra. Uma vez escrita, nunca mais revogada. Vou dar um exemplo. Se você aluga a casa de alguém, contrato, papel assinado, 12 meses de duração. E aí, terminaram os 12 meses de duração, vamos supor que a casa é minha, tá? Você alugou minha casa, ficou 12 meses lá, me entregou o contrato no final do processo, ao final de todo o período, e me entregou o contrato assinado, cumpri os 12 meses, estou saindo. O contrato está aqui embaixo. Eu pego o contrato e jogo numa gaveta. Pergunta, esse contrato é válido? A duração do aluguel não é mais válida, mas o contrato continua sendo válido porque ele está assinado e datado. E quando Jesus fala sobre essa questão da justiça, de superar a justiça dos fariseus, é porque este contrato, esta lei gravada em pedra, ela ainda valia muito mais do que o verbalizado. Como é que a gente fala? O contrato no fio de bigode tem menos valor do que o do papel, correto? Para este povo aqui, os fariseus, o fio do bigode era muito mais valioso do que o papel. E aí, nesse ponto que Jesus começa a questionar e a dizer, eu os advirto, a justiça dele está focada no fio do bigode. Um dia ele acorda com o pé esquerdo, decide mudar um dos 613, que o 614, e aí já foi. Você está em pecado, você tem que ir lá levar o sacrifício, fazer todo o ritual. Já pensou? Já pensou se o teu pastor acorda com o pé esquerdo e inventa uma regra para você assim do nada?
É tipo isso. Olha, você não vai tocar no louvor porque você tem barba. E tua barba é ruiva ainda. Meu Deus, tem que pintar a barba, não dá. Base em quê, pastor? Com base em nada, com base nessa ideia. Está entendendo? Nada supera o papel, a pedra em que a lei foi escrita em Moisés. Nada supera. E aqui Jesus está nos dando essa orientação. Que precisamos ter a justiça mais alta, mais elevada do que os fariseus, porque a deles é no fio do bigode. Um belo dia, uma linha judaica, uma linha rabínica mudou, um rabino mudou tudo. E aqui não é assim. Quem está entendendo? Amém? Agora começa, a partir do verso 21, ele começa a dar orientações acerca de leis judaicas. Traduzindo, na verdade, Jesus não pega as leis pétreas da pedra, ele pega o fio do bigode. Ele pega o que está aqui, né? O verbalizado. Por quê? Porque ele sempre começa o discurso assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Toda referência traz esse contexto. Vocês ouviram o que foi dito. Sim, a lei de Moisés, ela era a todo tempo declarada, verbalizada. Vários momentos que o povo se reunia, estava em pecado e pedia perdão a Deus dos seus pecados, o povo tinha a leitura da lei, do papel. Mas esses pontos que Jesus traz, não são esse papel. São as doutrinas judaicas, as doutrinas farisaicas, as doutrinas dos fariseus. Ele fala: vocês ouviram o que foi dito, verso 21, aos seus antepassados: não matem. Se cometer homicídio, será sujeito a julgamento. Verso 22. Eu, porém, lhes digo: basta irar-se com seu irmão, basta irar-se contra alguém para estar sujeito ao julgamento. Quem xingar alguém de estúpido... Eu amo essa versão na versão transformadora, porque ela é bem direta. Ela não tem papo na língua. Ela põe a palavra de verdade aqui, ó. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Traduzindo, precisa levantar a mão. É uma pergunta retórica. Já te ficou brabo no trânsito? Levou uma fechada e alguém... E já quis mandar o irmão... O irmão não, né? O outro motorista para qualquer lugar. Tem uma página na internet que o nosso amiguinho é cristão e ele xinga eles como um cristão, né? Seu incircunciso, filho de um Bartimeu, não tá me vendo aqui não? Cego de Jericó. Mas afinal, você está xingando igual. Porque a ira está aqui dentro, do mesmo jeito. E ele fala que quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Agora você entendeu por que Jesus era mais radical do que os fariseus? E aqui o que a gente começa a ver, que na verdade, não é o radical que Jesus está dando aqui, assim, irar-se, xingar, não é só isso. É porque Jesus está dizendo que o que importa não é a atitude exterior, é o interior. Mais para frente vai ter um versículo, não sei se está no Sermão do Monte, mas está na Bíblia, que diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Até uma música, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Aqui, Jesus está dando a ênfase, não exatamente só de irar-se, xingar-se, essas coisas. Jesus está dizendo assim: nossas ações externas são reflexo dos nossos sentimentos internos. E isso vai se repetir por todo o capítulo. Jesus começa agora a mexer no interior. Porque o exterior reflete o que está dentro. O exterior reflete o que está dentro. E às vezes, aí, mais para frente, tem outro versículo, não está no Sermão do Monte, mas mais para frente tem uma orientação, que Jesus diz que os fariseus, esses mesmos fariseus que inventaram 613 mandamentos extras, eles tinham uma atitude exterior que não condizia com o seu interior. E como é que ele chamou esses fariseus? Hipócritas, do grego hipokritos, que significa vestir uma máscara. O de fora é uma coisa, o de dentro da máscara é outra. E Jesus chamou eles ainda pior, chamou eles de sepulcros caiados.
O que é um sepulcro caiado? Você já foi numa vala no cemitério, em que ela está bonitinha por fora, pintadinha, prontinha, mas por dentro tem algo morto lá dentro. Sem caixão, sem nada, morto puro, direto na terra. E se você abre aquilo, lá dentro está cheio de fedor, cheio de coisa ruim. Esse preceito que eles seguiam, que era tudo visualmente bonito, visualmente aparentemente bonito por fora, por dentro eles estavam consumidos pelo pecado. E daí continua no verso 23. Olha só a importância do verso 23 e verso 24. Vamos ler os dois juntos. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar que alguém tem algo contra você, 24, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. O que nós aprendemos nesse versículo? Nesses dois versículos juntos. É porque a nossa adoração, ela é impedida quando nós matamos uma pessoa em nosso coração por rancor. Vamos lá, a palavra da modinha? Por ranço ou falta de perdão. Aquela pessoa, você fala assim, não, mas pastor, é o seguinte, eu perdoei aquele fulano que pegou dinheiro emprestado e não me pagou. Eu perdoei. Mas ele lá e eu aqui. Porque eu não sei o que eu faria se eu cruzar com ele na rua. Você matou a pessoa em teu coração. E quando você vê essa pessoa de novo, teu coração se enche de ódio, ira, rancor, ranço. E você diz assim, eu não sei o que eu faria se eu ver ela de novo. Revela uma atitude de ira que pode gerar uma atitude externa de morte. Mas isso, mesmo que você não encontre com essa pessoa na rua, toda vez que você vem render adoração no altar, seja por meio dos dízimos, das ofertas, das canções, das orações, tudo mais, tem um céu de bronze em cima de você, porque está com um rancor e matou alguém em seu coração. Libera perdão de verdade, querido. E perdoar não é esquecer, mas perdoar é deixar de doer. Perdoar de verdade não é esquecer. Perdoar de verdade é não deixar mais doer. Perdoar de verdade não é uma ferida aberta que está sangrando em cima de inocentes. Perdoar de verdade é uma cicatriz que você olha e fala assim, olha isso aqui, eu passei por isso. Isso aqui me machucou, olha aqui, tá as marcas. Mas está curado. Quem está entendendo? Estou falando com alguém aí na live? Que aqui eu acho que não. Verso 25. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz é um oficial, e você seja lançado na prisão. Verso 26. Eles digam a verdade, você não será solto enquanto não pagar até o último centavo. Não há escapatória do tribunal para quem está preso pelo rancor ou falta de perdão. Não há escapatória, a não ser procurar a pessoa, se acertar com ela e nunca mais sentir dor. No verso 27 ele continua isso, falando agora sobre outro tema. Ele entra no adultério. E a gente para e pensa assim, nossa, adultério, né? Aquele pesado, né? Jesus pegou homicídio e na sequência adultério, né? Dois bem fáceis, assim, bem simples. E no verso 27 ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. E de novo, a ênfase aqui não está no exterior, está no interior. Se você já disse no seu coração, desculpa homens, tá? Eu sou homem, eu sei do que eu estou falando. Nossa, olha essa menina. E fez um elogio. Tchau. Cobiçou no coração, já era. Adultério na certa. Nossa, mas aí assim, então, voltando um pouquinho, abrindo parênteses.
A lei de Moisés só permitia divórcio em um único ponto: no adultério. Só que a lei de Moisés levava o adultério, o ato de verdade, cair na cama da pessoa, as vias de fato, como pecado. E aí a gente para e pensa assim: puxa, então agora Deus liberou o divórcio à vontade, porque todo mundo pode adulterar, todo mundo pode adulterar, só de olhar para a pessoa e dizer um elogio. O importante aqui é que Jesus está usando o adultério como um exemplo. Que exemplo? Um exemplo de que o simples ato em seu coração leva a cometer o pecado. O interior fala mais do que o exterior. Ai, pastor, eu nunca caí na cama da minha chefe que está me flertando. Mas ela já está te flertando. Ah, mas pastor, eu tenho minha esposa, eu estou bem fiel com a minha esposa. Ai, quantas fotos de biquíni você está curtindo no teu Instagram? De quem não é tua esposa ou tua namorada? Estou falando aqui. Estão me ouvindo? Quem está entendendo? A questão não é só a questão do adultério. Não se fixem no pecado do adultério. Fiquem-se na questão que Jesus está querendo mostrar, que é o interior. Ele falou isso com o homicídio, está falando isso de novo. Cuidado com o seu coração, cuidado com o que você cobiça, cuidado com o que você deseja, porque isso vai te levar a uma condenação. Verso 29. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. Se o teu olho direito levar a pecar, arranque e o jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser lançado inteiro no inferno. Verso 30. Se a mão direita o levar a pecar, corte-a e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E aqui Jesus está dizendo assim: é melhor abandonar aquilo que te leva a pecar do que se manter em pecado. E parece um discurso duro demais, porque poderia criar uma geração inteira que tem só caolho do olho esquerdo e todo mundo escrevendo com a esquerda, porque todo mundo canhoto. Já pensou se fosse rígido demais? Entendam, a questão de Jesus aqui não é para literalmente pegar uma faca e cortar a mão, ou arrancar o olho de verdade. Imagine, ia criar uma geração inteira de gente caolho aí e canhoto, porque só tem a esquerda para escrever. Imaginou tocar guitarra sem a mão direita? O bateria com a mão só, como é que faz? A questão não está isso, a questão é a seguinte: pega o que te leva a pecar e joga longe, joga fora. Se a tua rede social está viciada demais e fica curtindo fotinho no Instagram, deixa a rede, cancela a rede, faz um jejumzinho aí, 30 dias. 30 dias não deu, aumenta mais 30. 60 não deu, aumenta mais 30. Se em 3 meses não resolveu, meu filho precisa de terapia. Entenderam o conceito? Não é simplesmente cortar o membro do corpo, mas é alguma coisa que está te levando para aquele caminho. Entenderam? Na sequência, verso 31, Jesus começa a falar do divórcio. E para falar do divórcio, precisa dizer o seguinte: como eu falei, a única lei que permitia divórcio no tempo de Jesus, no Antigo Testamento, era quando acontecia as vias de fato do adultério. Acontece que os nossos amiguinhos fariseus, eles criaram o indulto divórcio. Não quero mais, não gostei, posso me divorciar? Eles diziam: pode, está aqui um papel que você se divorciou. É desse motivo, é por causa desse fio do bigode, que a mulher samaritana que conversa com Jesus teve 5 maridos. Foi assim, troca de um, passa para outro, troca de um. Ela foi criada na boca a boca uma lei que era permitido o divórcio, em que a cláusula pétrea dessa lei dizia: não é permitido, apenas por adultério. E aí Jesus fala: também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Aí ó, o indulto divórcio, um certificado de divórcio.
E continua no 32. Eu, porém, lhes digo, quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, faz a cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada, que não foi por imoralidade, também comete adultério. Aí a gente começa a entender assim, naquela época, tinha gente que se divorciava por qualquer coisa. E olha que tema interessante falar de adultério e divórcio em pleno dia dos namorados. Tinha gente que falava assim, ai, ele não gosta muito de mim, ele prefere o videogame, vou me divorciar. Eu já vi gente falando que o marido não comparece no sexo e quer divorciar. Cristão falando. Ai, porque ele ainda me procura faz 3 meses, eu vou me divorciar. Que isso, gente? A Bíblia não tem certificado de divórcio. Divórcio é por imoralidade, ponto. Traiu, caiu na cama, fornicou, foi fora do casamento. Aí sim tem divórcio. Caso contrário, não. E aqui Jesus estava alinhando o divórcio pelo conceito bíblico. No 33, Jesus fala sobre juramento. E olha como são coisas do nosso dia a dia, né? Odiar a pessoa, irar-se contra ela, xingar ela no trânsito, cobiçar a fotinho no Instagram. Coisas do nosso dia a dia. E aqui ele fala sobre o juramento. A gente está acostumado a dizer assim, você viu o que fulano fez? Mentira! Alguns falam assim, jura? Juro? Não creio. E aqui Jesus vai falar sobre juramento. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados? Não quebrem seus juramentos. Cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não façam juramento algum. E aqui o contraponto não é assim, não jurem. É assim, ó. Disse vai fazer? Faça. Disse não? Não faça. Traduzindo, não mude de ideia. E não seja falso. Eu lhes digo, verso 34, eu lhes digo, não façam juramento algum, não digam, juram por céu, juram pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Eu também digo, não jure pela terra, juro pela terra, pois a terra é onde o Senhor descansa os pés. E não digam, juro por Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam, juro pela minha vida, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Os fariseus deixaram o povo ter esse costume de jurar. O problema aqui não é o juramento em si, o problema aqui é não cumprir o que promete. Tem um texto lá em Eclesiastes que fala assim, Deus se agrada de quem faz um voto e cumpre. Mas peraí, tem diferença do voto para um juramento? Porque um voto é um compromisso. Então eu estou dizendo, Senhor, eu faço um voto com o Senhor. Eu vou ficar 3 meses sem Instagram. Isso é um voto. Senhor, eu faço um voto contigo que eu vou fazer um jejum toda semana. Uma vez por semana, um dia da semana, estou em jejum. Isso é um voto. O juramento não tem o peso de um voto. Porque o juramento é para algo que você está conversando no dia a dia. Ah, você viu o que fulano fez? Você viu o que o pastor pregou no domingo? Jura? A questão aqui toda gira em torno desse verso 37. Quando disser sim, 37. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Então se você diz A e não cumpre, ou diz B e cumpre A, isso é falsidade. E falsidade não vem de Deus. Combinou, fez um voto, cumpra. Prometeu, cumpra. E aí no seguinte, no 38, Jesus entra na parte da vingança. E a vingança, a frase que Jesus usa é um termo que é da Bíblia em si. A gente ouve na escola e não sabe.
Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Fulano quebrou meu dente, vou lá quebrar o dente dele também. Eu tenho direito! Lembre-se, semana passada a gente falou que aqueles que têm fome e sede de justiça entregam seus direitos a Deus. E Ele é quem vai vingar. Ele é o nosso vingador. Ah, mas eu tenho direito, ele pisou no meu carro, eu vou pisar no carro dele também. Ah, ele riscou o meu carro com a chave, vou fazer a mesma coisa. Olho por olho, dente por dente significa isso. O que ele fez para mim, eu tenho direito de fazer o mesmo por ele. E no 39 Jesus diz assim: eu lhes digo, não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomar a roupa do corpo, deixe que leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. E eu vou tomar como exemplo o que o pastor Roberto nos falou na liderança sexta-feira. O irmãozinho, é um testemunho assim. O irmão da igreja chegou para ele e falou assim: pastor, é o seguinte, eu emprestei R$1.000 para fulano. Aí o pastor insiste, falou assim: você deu, né? Ele: não, eu emprestei. Não, pera, você deu. Não, e ele continua dizendo: não, eu emprestei. E o pastor dizendo: você deu. Até que uma hora ele entende assim: pastor, você não está entendendo, eu emprestei. Ele falou assim: eu estou entendendo sim, querido. Você emprestou o dinheiro sem me perguntar se a pessoa era bom pagadora, se ela cumpria, verso anterior aqui, o 37, se ela disse que paga, ou não. Então, como você não me consultou antes de fazer o empréstimo, você está vindo aqui me avisar que ele não vai te pagar e que é para eu fazer alguma coisa. Deixa eu avisar uma coisa, você já era, você deu dinheiro, você não pense que ele vai te pagar. Muda a tua cabeça que ele não vai te pagar. E se passam 10 anos dessa história. E adivinha? O cara ainda não pagou. É nesse ponto que Jesus está falando. Aqueles. Aí você vai falar assim: não, eu emprestei os R$1.000, agora eu quero de volta. Tenho direito? É meu direito, é meu dinheiro, eu emprestei. Não, você deu. Se ele te devolver, é lucro. Se ele te devolver, é lucro. Mas não queira vingança pelas próprias mãos. Não queira vingança pelas próprias mãos. Porque para nós, como diz no começo desse capítulo 5, Deus é nosso vingador. Ele, para nós cristãos, filhos que cruzamos a linha de crente e discípulo, dizemos: Senhor, eu, nesse exato momento, não quero me vingar. Eu quero que a tua justiça venha sobre mim e que o Senhor venha me vingar. Aí sim, é o que Jesus está falando aqui. Aqueles que se vingam são aqueles que não têm a justiça divina, mas querem a sua própria justiça. Deus é o justo juiz. E por fim, nos últimos versículos, 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. E agora eu vou falar um negócio para vocês. Ficou fácil. Parece fácil, né? Eu amo quem eu gosto e quem eu não gosto eu odeio. Ah, aquele meu colega de trabalho que chega fumando e infesta o lugar de cigarro, esse eu não gosto dele não. Então esse aí eu posso odiar, está aqui na Bíblia. Já aquele outro colega de trabalho que chega me dando chocolate, esse eu gosto, esse eu vou amar ele. Tá? Eu estou usando exemplos fora da igreja de propósito. Porque tudo isso que foi falado aqui é nosso dia a dia, nosso cotidiano. Ah, eu não gosto daquele porteiro lá, porque ele é meio estabanado, meio ruim lá. Mas aquele outro lá que é gente boa, camarada, esse eu gosto. E no verso 44, Jesus vem como um castelo de cartas e derruba todas as cartinhas. Dizendo assim: eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos, orem por aqueles que te perseguem. Por quê? Porque até o ímpio ama quem ele gosta e odeia quem ele não gosta.
Até quem não é cristão tem essa postura de amar a uns e odiar a outros. Até quem não é cristão tem essa cultura de escolher quem ele gosta e quem ele vai tratar bem, e quem ele não gosta, ele não vai tratar muito bem. Nós somos diferentes desse mundo, nós não somos daqui. Nós somos de um reino que não é deste mundo, portanto nós precisamos agir de acordo com este reino. Como Jesus fez. Naquela época era muito fácil amar os irmãos judeus em comum, mas que eram cobradores de impostos. Por quê? Porque trabalhavam para o Império Romano. Eles eram tratados literalmente como lixo, como cachorros. Porque eles se venderam pelo dinheiro que os impostos romanos podiam dar. E literalmente, eles abusavam das pessoas. É só lembrar os casos de Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu fala assim, por conta própria, por espontaneidade, porque algo entrou dentro do seu coração e mudou tudo. Zaqueu fala assim: de tudo que eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais. E eles sabiam que eles estavam extorquindo o povo. Era muito fácil dizer para esses judeus que não eram cobradores de impostos, exceção de Mateus, que eles podiam odiar Mateus, que eles podiam odiar os outros cobradores de impostos, que eram judeus como eles. Era muito fácil. Era muito fácil para esses judeus odiarem os romanos, porque era um povo conquistador, opressor. Era muito fácil dizer para esses judeus que era para odiar os fariseus, porque eles eram opressores na parte religiosa, controladores. E Jesus está invertendo a ótica. Jesus aqui está dizendo assim: amem essas pessoas. Os judeus, cobradores de impostos, estão te extorquindo, estão te roubando? Ame eles. Não é fácil amar quem está te roubando, né? Vamos traduzir para o nosso português aqui, vamos traduzir para o nosso 2022. Não é fácil amar o governo que está nos roubando no imposto de renda, no imposto naquilo, imposto nisso, imposto nisso, imposto nisso, imposto naquilo. Não é muito fácil, não. Estou abrindo o coração, estou sendo bem humilde aqui. Não é fácil amar o governo que cobra 4% em cima de cada coisa, 6%, 12%, 18%. Não é fácil amar os planos de saúde que fazem um reajuste absurdo acima da inflação e a gente não tem nem ganho de salário. Não é fácil. É muito fácil odiar essas coisas. Mas essa não é a postura do cristão. Essa não é a postura do reino. A postura do reino é: ame seus inimigos, orem por quem os persegue. Verso 45, deste modo, olha só. Quando a gente ama os inimigos, quando a gente ora pelos que nos perseguem. 45, deste modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Traduzindo, se vocês cumprirem o verso 44, ame os seus inimigos, ore por quem os persegue. Você está demonstrando na terra o que é ser filho de Deus. De forma visível, exterior. Porque as nossas ações exteriores refletem o nosso interior. E isso demonstra que somos de fato transformados como filhos de Deus. E continua. Pois Ele dá a luz do sol tanto aos maus quanto aos bons. E faz chover tanto sobre justos como sobre injustos. Se Deus fosse como nós. Tem até uma música secular que fala assim: se Deus fosse como um de nós. Já pensou? Deus? E diz assim: esse campo de trigo aqui, no meio do Paraná, é de um ímpio. Esse do lado aqui é de um filho meu. Vai chover só até aqui, a divisa aqui não tem chuva. Já pensou? É assim que a gente faz com as pessoas. É exatamente assim que a gente faz com as pessoas. Essa pessoa aqui, ela me feriu, ela me machucou, eu não gosto dela, ela fez fofoca. Ela não fez nada pra mim. No trabalho, é um colega de trabalho que não fez nada pra mim, mas eu não gosto dele. Eu não quero ele. Não gosto dele, vou odiar ele. Agora esse aqui não, esse aqui eu vou tratar bem. Já pensou se Deus fosse como nós? Na verdade, nós estamos invertendo. Nós precisamos ser como Jesus. Ser como nosso Pai. Refletir as ações que Ele nos manda fazer, como Ele é. Ele faz o sol nascer para todos. Ele faz a chuva descer para todos. Ele faz o frio vir para todos. Ele faz o calor vir para todos. Ah, mas eu não gosto de calor. Aquela pessoa gosta de calor, eu não gosto dela. Aquele fulano gosta de frio, eu não gosto dele.
Ele faz o sol, a lua, a chuva, o frio, o calor, para todos. Quem gosta de sol, quem gosta de calor, ele faz o calor. Quem não gosta de calor, quem não gosta de sol, ele faz o frio igual. Ele não tem distinções. Nós não podemos ter distinções. Nós temos que ser como Jesus, que tratava todos igualmente. Verso 26. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Jesus está falando aqui, se você amar somente aqueles que você gosta, que recompensa tem nisso? Que vantagem tem nisso? Que benefício tem nisso? Que prêmio tem nisso? E daí ele pega o pior do pior exemplo. Ele fala assim, até os cobradores de impostos fazem o mesmo. E eu falei, né? Cobrador de imposto naquela época era persona non grata. Ninguém gostava deles porque roubavam o povo. Revelamos o caráter de Deus quando agimos como Ele, amando os que queremos e os que não queremos. Amando os que queremos e amando nossos inimigos. Jesus coloca que até os publicanos fazem isso. De amar somente os que querem e ignorar os que não querem. Porque Ele quer algo além de nós, seus filhos. 47. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, o que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. E daí ele pega o pior exemplo ainda, né? Que são os não-judeus. Os judeus só cumprimentam, os não-judeus, os gregos, os romanos da época lá, eles não eram judeus, eram gentios. Eles só cumprimentavam entre os soldados. Se você já assistiu The Chosen, você vai ver isso bem claro. É bem sutil, mas é visível. Os soldados chegavam lá num grupinho assim, estavam os soldados aqui, estavam os discípulos de Jesus, eles passavam pelos discípulos de Jesus, nem viam, só cumprimentavam os soldados. Completamente ignorados. E aí a gente para e pensa assim, poxa vida, começa a refletir nossas ações, né? Pois é, eu só estou cumprimentando o que eu gosto. Tem uns aí que eu não quero nem ver na frente, não quero nem cumprimentar, não quero nem dar oi. Eu atravesso a rua para não cruzar na mesma calçada. E o 48 fecha todo esse capítulo com a orientação de Jesus mais simples. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Tudo que Jesus falou nesses versículos se resume nesse aqui. Fazer a mais do que os outros fazem. Ir além do que os outros pedem. Demonstrar na terra como é o nosso Pai. Demonstrar aqui ser como Ele. Porque os que são como Ele demonstram as características dele. Que nós possamos dar ouvidos a esta verdadeira doutrina que está aqui. Primeiro de tudo. Nós possamos dar ouvidos a essa verdadeira doutrina. Aos verdadeiros mandamentos. E de acordo com o caráter cristão que nós temos. Ser luz, ser sal. Andar como Jesus andou, sendo como aquele que coloca as bem-aventuranças em prática. E mudar a nossa conduta externa. As nossas ações externas. De acordo com esse caráter que está aqui dentro. De nada adianta o externo fazer uma coisa se o interno aqui é diferente. Isso é hipocrisia. De nada adianta eu dizer que eu sou transformado, eu dizer que eu cumpro isso aqui, se o coração está fazendo por obrigação. Porque quando nossas ações, de fato, revelam o caráter que está aqui dentro, nós somos, de fato, filhos de Deus. E de verdade, nós temos acesso ao reino de Deus. O que Deus quer de nós é uma coisa simples. É demonstrar a postura adequada. Que começa mudando aqui. Eu mudo o meu coração, eu mudo o meu caráter, eu mudo de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra.
para que a minha postura seja uma postura de reino. E é assim que o reino dos céus é chegado sobre a tua vida. E é assim que você tem acesso ao reino dos céus. Então eu quero fazer um pedido. O apelo dessa noite é o seguinte. Você aprendeu semana passada e hoje que é preciso transformar o seu interior de acordo com essa postura do reino. Então se você tem o desejo de começar a fazer uma oração nessa noite, dizendo assim, Senhor, muda a minha vida. Mexe no meu coração, mexe nos cantinhos.